Boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa aqui no canal Educação. E hoje, né, quarta-feira é dia da gente dar uma pincelada aí nas modalidades textuais, na língua portuguesa falada, escrita, pensada, e principalmente estamos trabalhando agora com o senso crítico, né? E hoje vamos trabalhar, aliás, hoje é aula de morfologia e sintaxe. Olha aí, eu viajando aqui na língua portuguesa. Vamos trabalhar morfologia e sintaxe, porque hoje é EJA 4 e é dia de trabalhar a estrutura da língua portuguesa. E hoje a gente vai ver a parte da... É uma mistura de morfologia, sintaxe e também de ortografia, que são as palavras, né? As palavras terminadas com ICE, ICE, e as palavras terminadas em IC, com ISSE. Ou seja, como se usar, em que tipo de palavra a gente usa os sufixos ICE, com C, e o ICE com 2 S's. Qual a diferença que faz no uso dessas terminações de palavras? Pois é essa aula, acompanhe você que tem dúvida, não é isso? Você que quer escrever bem a língua portuguesa, que não quer cometer gafes na escrita, fica ligada nas dicas de hoje, porque hoje vamos aprender a escrever palavras terminadas com ICE, com C, e com ICE, com SS. Vamos lá, como eu falei, é uma mistura, na verdade, certo? É uma mistura de sintaxe com ortografia. Então, vamos aprender a usar o sufixo ICE e o sufixo ICE. Primeiro, vamos lembrar o que significa a palavra sufixo, né? Sufixos são palavras que se colocam, terminações, na verdade, né? Palavras que se colocam nas terminações de outras palavras. São pequenas partículas que, quando você coloca no final de uma palavra, ela modifica o sentido, e se modifica o sentido, ela modifica também a classe gramatical. Então, a gente pode dizer que é um processo de formação de palavras. Faz parte do processo, você pode anotar aí, faz parte do processo de formação de palavras. Processo de formação de palavras. Então, quando você trabalha com a composição de palavras, né, a derivação, palavras derivadas, palavras compostas, você vai se lembrar que as palavras também podem se compor com a presença de prefixo, que é chamado de prefixação, não é isso? Prefixação. Ela pode ser formada por sufixação, e pode ser formada com as duas coisas, com prefixação e com sufixação. Ou seja, se você tem a palavra feliz, por exemplo, você tem feliz é um adjetivo, certo? Se você coloca um prefixo na frente do radical da palavra, você forma uma outra palavra com sentido oposto, se torna infeliz, mas continua sendo um adjetivo. Mas se você acrescenta o sufixo mente, você modifica a classe gramatical. Então, a palavra fica infelizmente. Isso você chama de prefixo. Aqui é o prefixo. Aqui você chama de raiz da palavra ou o próprio radical da palavra. E aqui seria o sufixo. Então, qual é a função do sufixo? Qual é a função do sufixo dentro da formação da palavra? A função do sufixo é modificar. Ele modifica, o sufixo modifica a classe gramatical. Modifica não somente o sentido, né? Mas também modifica a classe gramatical. Ou seja, termina mexendo com 3 fatores da língua portuguesa. Mexe com a semântica, porque muda o sentido, tá bom? Mexe com a semântica, porque muda o sentido. Mexe com a morfologia, porque muda a classe gramatical. E mexe também com a ortografia.
ortografia, que é a escrita correta das palavras. Então, a presença de sufixo nas palavras da língua portuguesa tem a intenção de modificar, olha aqui, ó, modifica, tá bom? Tem a intenção de modificar a classe gramatical. Entenderam? Já quando você coloca prefixo, ela muda o sentido. O prefixo, ele altera o sentido. Ele muda o sentido da palavra, mas continua sendo a mesma classe gramatical. O sufixo, ele muda a classe gramatical das palavras. E as terminações ICE com S e ICE com C são sufixos. Então, eles adicionados ao final das palavras, eles vão transformar aquela palavra em outra classe gramatical, mudando o sentido, que é o semântico, mudando a classe gramatical, que é a morfologia, e mudando a forma de se escrever a palavra, que aí você mexe com a ortografia. Hugo Napoleão, boa noite. Pajeú do Piauí, nosso boa noite a vocês, nossos alunos. Queimada Nova do Piauí, também nosso boa noite. Seja bem-vinda à nossa sala de aula. Hoje estamos trabalhando com morfologia, semântica, sintaxe também, por que não, e ortografia. É o estudo das terminações, é o estudo das palavras terminadas com ICE e das palavras terminadas com ICE. ICE com 2 S's e ICE com C. Você consegue fazer agora, se eu ditar algumas palavras, você consegue escrevê-las acertando se é ICE com S ou é ICE com C? Coloca aí o chat para mim, Mariana. Deixa eu ver se alguém da turma vai querer escrever a palavra. Escreva para mim a palavra caduquice. Alguém sabe escrever a palavra caduquice? Caduquice, olha aí, caduquice termina com ice ou é com ice? Você escreveria caduquice com ice, 2 S's, ou com ice, C? E se for a palavra pedisse? Palavra pedisse. Pedisse, você escreveria com a terminação ice com 2 S's ou ice com C? Se quiserem participar, abram o chat, peçam ao seu instrutor para escrever sua resposta e participe da nossa aula, tá bom? Porque hoje estamos estudando as palavras terminadas em ice e todos os seus significados. Então, vamos dar continuidade. Relembrando, se você chegou agora, essas terminações ice a gente chama de sufixo. O sufixo, ele faz parte do processo de formação de palavras. Então, é uma das formas de se formar novas palavras da língua portuguesa, certo? E essa formação de palavra, ela acontece por prefixação, quando você coloca o prefixo, né? Ou o elemento antes da palavra, ou por sufixação, quando você coloca ao final, e ainda pode fazer as duas coisas simultaneamente, colocando prefixo e sufixo. Quando você usa prefixo, você muda o sentido da palavra, mas a classe gramatical permanece a mesma. Quando você coloca um sufixo, você muda não só o sentido da palavra, mas você também altera a classe gramatical desta palavra, ok? Compreendido? Então, vamos aqui para a nossa aula, que eu sei que você que está aí, o Napoleão, Pajeú, Queimada Nova, quer aprender, não é isso? E se você quer aprender, não falei que eu ia fazer um ditado? Eu ia fazer um ditado aqui, uma brincadeira com vocês. Qual é o certo? Vão dizendo para mim aí qual é o certo. Para vocês, o certo, vejam só, escrever corretamente palavras com final ice e ice. É esse o objetivo dessa primeira atividade. Escrever corretamente as palavras que terminam com ice, 2 S's, e ice com C. Boa noite, querem participar? Qual é a forma correta? É abrir-se com S ou é abrir-se com C? Coloquem no chat a forma que a turma acha correta, tá, professor? Você que está mediando a aula, veja com seus alunos e você coloca a maioria, o que pensa a maioria. Abrir-se é com ICE com 2 S's ou abrir-se é com IC no final?
Coloca aí no chat qual é a resposta da sua turma e eu quero ver qual é a turma que vai acertar mais aqui na sala de aula. Quem vai acertar mais palavras, quem vai cometer mais acertos, é Hugo Napoleão? É o Pajeú? É Queimada Nova? Queimada Nova são 2 turmas, Queimada Nova 3 e Queimada Nova 6. Qual é a turma que vai se superar aí? Coloquem no chat, participem da aula. Se você está assistindo a gente também pelo YouTube do canal Educação, responda no chat qual é a sua resposta, tá? Abrice, é com S no final ou é com C? Agisse, agisse, é com 2 S ou é com ICE? Agisse com 2 S ou agisse com C? Burrice com 2 S ou é burrice com C? Crendice, não é quem disse, né? Quem disse, até parece, né? O som é semelhante. Crendice, crendice é com S ou crendice é escrito com C? Curtisse. E se você curtisse aí a nossa aula de hoje? Curtisse é com 2 S ou curtisse é com C? Doidice, deixa de doidice, menino. E essa doidice aí, é doidice com S ou é doidice com C? Sugerisse. Ora, se eu sugerisse uma aula para vocês, seria a aula para vocês aprenderem a escrever palavras terminadas com IC, se é com 2 S ou se é com ICE. Vocês parecem bobagem, né? A gente pensa que é bobagem, mas muita gente tem dúvida na hora de escrever a palavra certa. Então, abrisse ou abrisse? Agisse ou agisse? Burrice ou seria burrice? Seria melhor escrever crendice com 2 S ou crendice com C? Curtisse, você curte com 2 S ou você curte com ICE? Doidice é com 2 S ou doidice é com C? Sugerisse é com 2 S ou sugerisse é com C? Fica a pergunta no ar. Eu acho que na sua mente, na sua cabecinha, vocês estão respondendo, não é isso? Se quiserem participar do chat, participe, porém, as formas corretas das palavras, de como se escreve, deu tempo de vocês fazerem a opção. Então, a forma correta da escrita dessas palavras é essa. Abrisse é com 2 S, agisse também, já burrice é com CE, crendice é com CE, curtisse é com ISS, doidice é com ICE, sugerisse é com SS. Essa é a forma correta de se escrever essas palavras. Mas fica o emoji no ar. Fica o emoji da dúvida. Por quê? O emoji está se perguntando. Por quê, professora? Por que que eu escrevo abrisse com 2 S e escrevo burrice com ICE no final? Qual é a diferença? O que é que me leva a optar por esse tipo de escrita? Por que é que o agisse não pode ser com CE? Por que é que o doidice não pode ser com 2 S? Ah, professora, antes dessa aula, eu só escrevia doidice com SS. Após essa aula, você já não escreve mais, né? Você já escreve com doidice, com terminação ICE. Por quê? Vamos lá. A nossa aula é exatamente para desvendar esse mistério, para mostrar para vocês qual é a regra da língua portuguesa com relação a essas terminações. Sigamos. Primeiro, falando de morfossintaxe, né? Porque faz parte do estudo tanto da morfologia como da sintaxe, quando você trabalha com as palavras terminadas em ice e ice. É válido perceber e ressaltar o sentido, né? O que você tem que perceber primeiro? O sentido que os prefixos ice com S e ice com C dão às palavras em que são empregadas. Aí nós separamos aqui as palavras que estavam naquela primeira cartela, a gente separou em blocos. Agisse, curtisse, sugerisse, burrice, crendice, doidice. Agisse, qual o sentido da palavra agisse? Quando você diz se ela agisse dessa forma, em que sentido você empregou essa palavra? E se eu curtisse a postagem do ex-namorado?
Será se o atual namorado ficaria chateado? E se eu sugerisse? E se eu sugerisse que ele não fizesse mais isso na escola? Será se ele me atenderia? Ah, mas é muita burrice agir dessa forma. Menino, não comer manga com febre, isso é crendice, deixa de doidice. Então, não é assim que a gente fala? E qual foi o sentido do emprego dessas palavras? Vamos descobrir então. Você que está participando aí, vamos descobrir por que, que a gente escreve agisse, curtisse e sugerisse com S's. Olha só, o que, que a gente tem que observar? Observa que no grupo das palavras terminadas com "ice", o prefixo atribui à palavra uma ideia de ação. Ou seja, são terminações verbais. Não é isso? Porque eu falei assim, ó, e se ele agisse de maneira diferente comigo? Agisse é uma ação. Então, é uma terminação verbal. Quando eu digo, se eu curtisse a postagem do ex, será que seu namorado ia ficar chateado? Né? Então, se eu curtisse, curtir é uma ação. Então, o "ice" indica uma terminação verbal. O "ice" com 2 S's indica terminação de verbo. E se eu sugerisse que ele não fizesse mais isso na escola? Sugerisse também é uma ideia de ação, né? Dá uma ideia de ação, sugerir. Vem do verbo sugerir. Agisse vem do verbo agir. Curtisse vem do verbo curtir. E sugerisse vem do verbo sugerir. Então, quando você usa palavras terminadas com ISS, ou você usa esse prefixo, quando você estiver fazendo uma terminação verbal, é necessário que a palavra seja um verbo. Então, você já aprende que verbos não terminam com ICE. Você já aprendeu que ICE, com 2 S, é um prefixo usado para as terminações de verbos. Agisse é o verbo agir, curtisse é o verbo curtir e sugerisse é o verbo sugerir. Pronto. Por isso que você tem a terminação "ice". Outra observação que você pode fazer: agir, curtir, sugerir são todos verbos da terceira conjugação. São todos verbos da terceira conjugação, que são os verbos terminados em ir. Ir. Até porque, se for verbo da primeira conjugação, são verbos terminados em ar. Né? Como o verbo cantar. Cantar não ficava cantisse. Cantar ficaria cantasse. Ó. Cantasse. A terminação é asse, com A e não com I. Certo? Se for verbo da segunda conjugação é a terminação em "é". Por exemplo, o verbo vender. Eu não ia dizer vendisse. Eu ia falar vendesse, se ele vendesse. Vendesse seria a terminação esse. Então, observa que essa letra aqui, essa vogal, né, dentro da desinência, tanto o A, o E e o I, ela está mostrando para a gente qual é a conjugação do verbo. Cantasse, com A, verbo da primeira conjugação. Vendesse, com E, verbos da segunda conjugação. Logo, eu uso "ice" para verbos da terceira conjugação. Verbos que terminam com ir, como agir, curtir, sugerir, competir, partir, entre outros, tá bom? Entenderam? Então, essa vogal aí é uma vogal que indica a terminação do verbo. A gente chama isso de vogal temática, tá bom? O nome dado a essa vogal é vogal temática. A vogal temática, ela indica a terminação verbal. Ela indica qual é a conjugação daquele verbo, se é de primeira, de segunda ou de terceira conjugação. Tem tanta coisa, né? Existem tantas informações dentro da composição das palavras da língua portuguesa, por isso que é tão bonita da gente falar.
Como é que eu poderia imaginar que esse A de cantasse seria uma vogal temática, porque está me informando que esse verbo pertence à primeira conjugação. Quando é que eu vou perceber que o vendesse, esse E aqui, é uma vogal temática? Porque está me sugerindo que esse verbo é da segunda conjugação, assim como em isse, né, nas terminações isse, agisse, olha aqui, ó, agisse, curtisse, sugerisse. Esse i, na verdade, é uma vogal temática, porque fica dentro, né? Ela fica ligando ali, o radical, ela liga o radical às desinências, mostrando a conjugação verbal. E a palavra burrice, crendice e doidice? Qual é a ideia que elas nos traz? O que é que eu entendo quando eu ouço as palavras, porque eu gosto muito de refletir sobre as palavras, né? Eu gosto muito de observar a formação das palavras da língua portuguesa. Então, se eu tenho a palavra burrice, crendice, doidice, esse prefixo isse com C, o prefixo isse escrito com C, me traz alguma ideia. E não é uma ideia de ação. Eu não vou dizer que burrice é uma ação, nem crendice e nem doidice. E é o que, professora? É um nome dado a alguma coisa que existe, e se é uma palavra formada a partir de um adjetivo, então são palavras que a gente chama de substantivos abstratos, não é isso? Substantivos abstratos são palavras que se referem a elementos que só existem no interior da gente, ou só existem a partir da nossa crença, daquilo que a gente acredita ou daquilo que a gente realiza. Então, burrice é uma coisa que existe porque o homem faz com que aconteça, que do lado de fora você nunca viu uma burrice andando. Você nunca comprou alguma burrice, já? Você já desenhou a burrice? Porque ela não existe fisicamente. Você nem consegue imaginar que forma física ela teria, porque é chamado de substantivo abstrato. Então, eu já aprendo que a terminação isse é formadora de substantivos abstratos. Bora lá? Já no grupo das palavras terminadas com isse, as palavras são substantivos, já aprendi. São substantivos. Ou seja, são nomes derivados de adjetivo. Note também que essas palavras que terminam com isse, geralmente, nem sempre, vai ter algumas exceções, né? Mas geralmente elas têm sentido negativo. Burrice, crendice, doidice, tolice, não é isso? Geralmente elas têm sentido negativo. Mas o aprendizado me diz que o isse é um prefixo, desculpa, é um sufixo. Deixa eu passar a borracha. A terminação isse é um sufixo que forma substantivos abstratos. Substantivos abstratos. Derivados, substantivos derivados e abstratos, tá bom? Eles são derivados, olha, burrice deriva do adjetivo, né? Com adjetivo que se dá às pessoas que se dizem com pouca inteligência. Eu não acho que ninguém tenha pouca inteligência. Eu acho que a gente tem inteligências diferentes, certo? Algumas têm, e não chamam nem de inteligência. Hoje a gente chama de habilidades, competências e habilidades. Então, ninguém é burro. A gente só tem habilidades diferentes. Por exemplo, a pessoa que não sabe bem a gramática, pronunciar bem as palavras, escrever bem em língua portuguesa, já é taxado de burrice por pessoas preconceituosas. Mas essa mesma pessoa que não domina uma gramática sabe construir uma casa,
sabe montar e desmontar um carro rapidinho, um veículo completo, sabe instalar tomadas elétricas, sabe identificar qual é o problema que está acontecendo que as lâmpadas de sua casa não acendem, sabe fazer. Tem habilidades que que os doutores da língua desconhecem. Então, eu não vou tirar o mérito dessas pessoas, certo? Saber escrever a língua não significa o maior de todos os méritos. O maior de todos os méritos é de que cada um tem as suas próprias habilidades e nós devemos respeitá-las, não é isso? Então, a gente chama de burrice, certo? Ao ato de cometer enganos. Ao ato de cometer enganos. Então, quando você erra alguma coisa, as pessoas dizem, você acabou de fazer uma burrice, certo? E burrice não é um substantivo concreto. Ele não existe fora do ser humano, é o ser humano que cria, que inventa isso daí. Ele não existe fora do ser humano. Ele não tem forma, ele não tem cor, ele não tem peso. Então, ele não pode ser concreto. A mesma coisa de crendice. A gente fala crendice para aquele ato de acreditar em alguma coisa, né? Porque fulano é cheia de crendices. Cheia de crendices quer dizer cheia de crenças, cheia de superstições. Ela acredita em várias coisas, ela acredita no horóscopo, não é isso? Ela acredita na climatologia, eu também acredito na climatologia. Hoje, por exemplo, estava previsto chuva leve em Teresina. Até agora não choveu, mas ainda não perdi a esperança. Tudo bem? Ela acredita em cartas de baralho, jogos de azar. Ela acredita em Papai Noel, Coelho da Páscoa. Então, as pessoas têm suas crenças. E a gente não pode dizer que elas são burras ou alienadas por terem suas crenças. Elas são pessoas diferentes, porque todos nós somos diferentes e temos o direito de exercer a nossa diversidade e o nosso pensamento diferenciado, não é verdade? Mas vocês observam como essa terminação com "ice", ela leva assim essa carga negativa, né? Burrice, crendice. Porque fulana é toda cheia de crendice. Entendeu? Já carrega assim esse lado negativo, esse tom, né? Esse tom mais pejorativo. Então, o que é a crendice? É o ato de acreditar em alguma coisa, certo? Então, a palavra crendice também é um substantivo abstrato, porque a crendice, ela não existe fora da gente, ela só existe a partir do ser humano, é a gente quem cria a crendice, a gente que inventa a crendice. Ela não está aqui do lado de fora, você não pode plantar uma crendice, você não pode vender uma crendice, não é isso? Então, aquilo que você não pode plantar, tocar, vender, colher, regar, ela não é concreta, ela é abstrata. E a mesma coisa a palavra doidice, que deriva do adjetivo doido, né? Então, chega de doidice, quer dizer, deixa de cometer doideiras, que é outra palavra também, que é outro substantivo. Doidice também tem esse sentido pejorativo, relativo a doido. Deixar de doidice quer dizer que a pessoa está sendo chamada de doido. O que é ser doido? Eu gosto do poeta, né? Eu acho que quem escreveu foi o Raul Seixas, que diz assim: dizem que sou louco por eu ser assim. Mas quem é que é louco mesmo? Mas louco é quem me diz que não é feliz. Eu sou feliz. Então, as pessoas têm a mania de dizer que é doido porque ri. Aquele menino ri muito, parece até que é um doido. Você não pode rir porque você é doido. Você não pode ler e estudar bastante porque você é doido. Você não pode dizer que não gosta de festa, de farra, disso. Você é doido. Você não gosta o quê? Você não gosta do Hélio Safadão, então tu é doido. Né? Então, as pessoas têm vários conceitos aí para chamar outros de doido. Isso também é um tipo de preconceito. Então, você usa essa palavra quando você quer atingir negativamente a outra pessoa. Por isso que, geralmente, há os substantivos formados com o sufixo "ice", escrito com "ice" no final, eles têm essa carga negativa, esse sentido pejorativo, tá bom? É sentido pejorativo. Como é que escreve pejorativo, professora? Calma, daqui a pouco vocês vão saber. Vai estar tudinho aqui no nosso material para a gente estudar. Entenderam aqui? Entenderam esse primeiro passo? Então, eu tenho os sufixos "ice" com "ss",
que formam verbos, que formam variações verbais, que são desinências verbais, e eu tenho o sufixo "ice", que forma substantivos abstratos. Fácil assim, mas mais fácil ainda quando a gente adentra no assunto e começa a utilizar os nossos conhecimentos. Vejam a tirinha, de olho na tirinha. Você olha na tirinha, 2 jovens conversando, né, no primeiro quadro, um de boné, com camisa amarela com vermelho listradas, o outro de verde, o outro está de braço cruzado, com uma expressão do rosto meio chateado, enquanto o outro articula com as mãos, com a boca, porque ele está falando, e a gente agora lê o que ele diz. O que você está esperando, Beto? Suba lá e pegue a bola, vai! Olha, o cara está mandando o Beto subir em algum lugar e pegar a bola. No segundo quadro, o Beto aponta para cima e com a boca e com a cara ainda de surpresa, responde: eu queria que você subisse e pegasse a bola do outro lado do muro. Que eu falei para vocês, olha aqui o sentido do "isse" e do "asse", ó. Subisse, esse "i" quer dizer que o verbo é subir e é um verbo que termina com a terceira conjugação, "i". Pegasse, o verbo aqui, ó, a vogal é "a", quer dizer que esse verbo pegar pertence aos verbos da segunda conjugação, aliás, da primeira conjugação que termina com "a". Não é isso? Subisse e pegasse. Eu queria que você, falando por outro colega, subisse e pegasse a bola do outro lado do muro. Aí o colega, nessa hora, sua frio com o que ele está pensando. Esse balão de diálogo com a cara de um cachorro bravo, não é isso? E essas nuvenzinhas pingando em direção à cabeça do meninozinho de boné, indica que ele está pensando o que tem do outro lado do muro. E você, que é o leitor do texto, já percebeu qual é o temor, porque é que ele quer. O que você está esperando, Beto? Suba lá e pegue a bola, vai. Aí o Beto também não quer ir, diz: ó, eu queria que você subisse e pegasse a bola do outro lado do muro. Aí no terceiro quadrinho tu entende qual é o problema, né? Tá lá no pensamento do garoto que tá suando frio, pensando no cachorrão brabo que tem ali do outro. Professor, o certo é cachorro brabo ou cachorro bravo? Tanto faz, as duas formas tá correta, tá bom? É igual bujão e botijão, tá tudo certo. Então, do outro lado do muro tem um cachorro brabo, doido para pegar os moleques, né? Aí o meninozinho diz, o Beto, né? E o Beto olha pro coleguinha e diz: tá com medo, né? Tá com medo? Aí o outro tem uma ideia, levanta o dedinho para cima e diz: que tolice! Olha aí o "isse" de novo. O meninozinho diz: que tolice! Agora o "isse" foi com "ice". Que tolice! Vamos fazer o seguinte, olha, olha, uma pipa. Aí o outro diz: sei, né? Sei. Então, quando ele diz: olha, uma pipa, ele já mudou de brincadeira. Esquece a bola, rapaz, bora fazer o seguinte: deixa essa bola para lá e vamos brincar de pipa. Termina aí a tirinha, o colega sugerindo a mudança de brincadeira, porque não tem coragem de enfrentar o que tem do outro lado do muro. Mas o que a gente observa na tirinha? O uso das palavras, né? Usamos aqui as palavras com as terminações "ice", com 2 S's, e palavra com terminação "ice", com "ice". Você subisse e que tolice, certo? Então, primeira questão, sobre o uso do sufixo "ice", com 2 S's, e "ice", com "ce", no texto, é correto o que se afirma em... Letra A, subisse, a terminação "ice", transmite uma ideia de certeza. Ora, mas se o rapaz diz: eu queria que você subisse e pegasse. Isso é o que ele queria, eu queria. Ou seja, é uma dúvida, é uma incerteza, certo? Quando é uma certeza, você diz: eu quero que você suba. Aí seria uma ordem. Eu quero que você suba e pegue a bola do outro lado. Mas ele está fazendo uma hipótese.
né? Ele está sugerindo. Eu queria que você subisse e pegasse a bola do outro lado do muro. Então, a terminação IS, gente, com ISS, ela não transmite uma ideia de certeza, tá bom? A certeza você vai ter quando o verbo estiver no modo indicativo. Para ter uma certeza, você usa o modo indicativo. Subir, né? Eu subo. Se o menino estiver falando, olha, eu subo e pego a bola do outro lado do muro. Aí seria uma certeza. Ou se o garoto dissesse, você sobe e pega, aí ele estaria dando uma ordem, né? Vamos lá. Tolice. Falando sobre a palavra tolice. A terminação ICE tem sentido depreciativo. É verdade, né? Tolice é fazer coisas tolas, bobas. Tem sentido depreciativo. O que é um sentido depreciativo, professora? É um sentido negativo, né? Deixa assim um sentido negativo. A palavra tolice, ela tem um sentido depreciativo. Subisse, o sufixo isso transmite uma ideia de hipótese e possibilidade. Opa, essa aqui também está correta, ó. Também está correta. Tolice tem um sentido depreciativo e o ICE com SSE transmite uma ideia de hipótese, de possibilidade. Você chama isso de quê? De verbo no modo subjuntivo, né? É o verbo no modo subjuntivo que termina com ICE. Letra D diz que tolice, a terminação ICE dá à palavra um sentido apreciativo, é o contrário de depreciativo. Isso aqui está errado. E a letra E, as alternativas B e C fazem a análise correta dos sufixos. Então, a gente opta pela letra E, que diz que tolice, a terminação ICE da palavra tem sentido depreciativo e em subisse, o sufixo ICE transmite, de fato, uma ideia hipotética, uma ideia de possibilidade, que é o que acontece com os verbos quando eles estão no modo subjuntivo, tá bom? Entendido? Quem entendeu, pisca aí para a gente saber que está tudo bem e vamos em frente. Segunda questão ainda sobre a mesma tirinha. No último quadro, o emprego da expressão que tolice, né? Quando diz assim, ó, que tolice. O emprego da expressão que tolice tem o mesmo sentido de... Por que, professora, que a senhora traz questões falando de sentido? Porque eu falei para vocês que os sufixos, nesse caso, ele mexe de várias formas com as palavras, né? Ele muda, por exemplo, a classe gramatical. Ele muda a classe gramatical. É isso? Ele muda a classe gramatical da palavra. E ele também muda o sentido da palavra. Muda o sentido da palavra. Então, ele mexe com a morfologia, com a sintaxe e também com a semântica. Então, eu quero que você me prove que você entendeu o significado do ICE, que tolice é a mesma coisa que dizer o quê? Eu poderia, uma outra forma de perguntar a vocês seria o seguinte: poderíamos substituir a expressão que tolice por qual dessas outras expressões aí, sem alterar o sentido do texto? A gente poderia dizer, que vergonha, vamos fazer o seguinte, olha, uma pipa. Seria o mesmo sentido de tolice, vergonha? Ou seria dizer, não seja bobo, vamos fazer o seguinte, olha uma pipa. Ou seria o sentido de, que maravilha, vamos fazer o seguinte, olha, dizer que tolice é a mesma coisa de que maravilha. Não seja imprudente, vamos fazer o seguinte, olha a pipa, olha uma pipa. E então, qual expressão você usaria para substituir a expressão que tolice? Que tolice não é depreciativo, né? Se a gente não viu outra questão, tem um sentido pejorativo depreciativo.
Tolo é só, tolice vem da palavra tolo. Tolo é sinônimo de quê? O que é um tolo? Tolo é uma pessoa que tem vergonha? Tolo é uma pessoa boba? Tolo é uma pessoa que é maravilhosa? Ou tolo é uma pessoa imprudente? Imprudente é irresponsável, gente. Para quem não sabe o que quer dizer imprudência, é irresponsabilidade, tá? É uma forma mais bonita de você chamar alguém de irresponsável. Então, quando você não quiser ofender a pessoa com a palavra irresponsável, você diz assim para a pessoa: olha, da próxima vez seja menos imprudente, tá? Dizer menos imprudente quer dizer seja menos irresponsável. Porque se você falar menos irresponsável, você vai ofender. Aí, para você não ofender, você usa uma palavra mais bonita, né? Não seja imprudente. Não faça imprudências, certo? Se você diz, olha, aquele garoto não combina com você porque ele é um rapaz muito imprudente. Um rapaz muito imprudente é um rapaz muito irresponsável, entendeu? Mas você está falando tão bonito que a moça diz imprudente. E para a boca também ele serve, né? Se ele serve imprudente, ele deve servir para a boca, tá bom? Então, imprudente é irresponsável. Então, qual é o sentido de tolice? Tolice é vergonha? Claro que não. Tolice quer dizer bobagem ou bobo? Eu acho que tem a ver, né? Ó, você deixa de bobagem. Ah, não seja bobo. Não seja tolo. É nesse sentido, né? Oh, que maravilha. Não, maravilha não tem nada a ver com o contexto. Elimina a maravilha. Não seja imprudente, não seja irresponsável. Também não quer dizer isso, né? E também não quer dizer que vergonha. Ai, que vergonha. Ninguém está envergonhado com nada. Então, o sentido de que tolice é não seja bobo, tá? Tolo vai ser sinônimo de bobo. Daqui a pouco a gente volta com mais aulas sobre as terminações de palavras com ICE, com 2 S's, e ICE com CE. Terminação de prefixos, aliás, dos sufixos. Já já a gente volta com mais aula de língua portuguesa.